Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal do Vale Concurso. Sou o professor Vônei Sueison e agora nós vamos iniciar a segunda aula sobre os crimes contra a administração pública para o concurso da Guarda Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós já vimos a aula 1 e se você não assistiu, volta aí no canal e já aproveita, é lógico, se inscreva aqui, já deixa o sininho de notificação ativado para você receber mais aulas aí gratuitamente. Lembrando que nós teremos uma terceira aula para tratarmos aí de questões sobre este assunto, beleza? Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, volta lá ou então assiste essa primeira e depois você vê, mas não deixe de assistir, tá? Comenta aí de onde você é, da sua cidade e como que está a sua preparação, não é não? Este fim de ano nós vamos fechar aí com chave de ouro para iniciar 2021 forte, se preparando para ser aprovado neste concurso. O meu Instagram está aqui, @VôneiSueison. Caso você queira, né, mandar uma mensagem, uma dúvida para mim, pode mandar lá que eu vou te responder assim que possível. Será um prazer, beleza? Então, eu aguardo você. Vamos só rodar a vinheta aí e tô te esperando. O primeiro crime que nós temos aqui ainda é um crime praticado por funcionário público, que é a prevaricação. A prevaricação, gente, é todo mundo, né? Talvez você até uma pessoa que prevarica bastante, é quando o funcionário ele retarda ou deixa de praticar indevidamente o ato de ofício ou então ele pratica contra uma disposição ali da lei, tá? Para simplesmente satisfazer o seu interesse ou sentimento pessoal. Então você, funcionário público, deixa de fazer algo ou faz infringindo o dever só para satisfazer você mesmo, o interesse pessoal seu. Cuidado que este crime é muito confundido com o último que nós vimos na primeira aula, corrupção privilegiada, tá? Na corrupção privilegiada, você vai ver a mesma coisa, o mesmo verbo, só que lá você está cedendo a pedido à influência de outra, de um terceiro. Você se corrompe. Aqui na prevaricação é de dentro para fora, ou seja, você está satisfazendo o seu interesse, o seu sentimento pessoal. Na corrupção é de fora para dentro, você se corrompe, é um pedido de terceiro e você se corrompe. Aqui não, beleza? Então você vai lembrar disso aí para você não errar. Então vamos continuar. Opa, deu um bug aí, mas vamos lá. Essa ali que a gente viu é a prevaricação própria. Você tem o 319-A chamando de prevaricação imprópria a conduta do diretor, né, ou ali os agentes públicos que trabalham lá, permitir a entrada, né, de aparelho telefônico e assim podendo o preso ter acesso. No caso, gente, não só o celular, mas carregador, chip, tudo isso vai contar. Então, se deixa ali o diretor ou o policial penal agora, né, os antigos agentes penitenciários, vai incorrer em prevaricação imprópria. O artigo 320 do Código Penal traz para a gente uma figura muito importante que você não pode confundir com a prevaricação. Olha só, por quê? Aqui você vai ter a condescendência criminosa. Eu estou sendo condescendente. Eu aceito aquilo ali que está sendo feito, tá? Então, por exemplo, o 320, deixar o funcionário por indulgência, indulgência significa misericórdia, dó, pena, né? De responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, ele vai estar respondendo por condescendência criminosa. Ele está sendo condescendente, não é não? Por exemplo, todo mundo ali, muita gente critica a prática de um crime, mas se for o parente dele, tá tudo bem. Ele deixa, né? Não, é meu primo, tadinho, não sabe o que está fazendo. Não, né? Ferro nele também. Pois é, então isso é ser condescendente, beleza? Aqui no caso da condescendência criminosa, existe duas formas dela acontecer. Ou você é o superior e você tem que aplicar, tem que responsabilizar aquele subordinado que praticou a infração, você tem que punir ele e você não faz. Então você está cometendo condescendência criminosa, tá bom? Agora, existe a outra forma que é o quê?
você não é competente, você não é superior, você está de igual a igual com aquele agente ali, o funcionário que praticou a infração, só que você o quê? Não vai lá e fala para o seu superior, ali para poder aplicar a infração. Então, seu colega de trabalho fez uma cagada, é seu dever ir lá e comunicar ao superior. Caso contrário, você está sendo condescendente aqui, beleza? Então, muito cuidado com isso aí para você não errar. Se o funcionário deixar por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu a infração, ou então, no caso, quando falta competência, levar a autoridade competente, você está diante deste crime, beleza? Vamos prosseguir, que tem muita coisa para a gente ver ainda. Os próximos crimes, nós estamos aí diante da advocacia administrativa. A advocacia administrativa também é praticada por funcionário público, tá? Está no 321. Você vai patrocinar, vai defender algo, direto ou indiretamente, o interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, beleza? E aí aqui é o seguinte, você trabalha ali na administração pública. E aí, imagina que você trabalha na prefeitura, mas você então começa a patrocinar, defender o interesse de um tio seu, só pelo fato de ser seu tio, né? Você então utiliza a sua qualidade de funcionário para defender aquilo ali dele, correr atrás das coisas dele. Você está diante de um direito aqui dele legítimo. É legítimo do seu tio mesmo aquilo, só que você não pode fazer isso de ofício. Você não pode correr atrás como se fosse um advogado. Então, você patrocinando isso, você está praticando advocacia administrativa. Só que você tem a forma qualificada, que é o interesse ilegítimo. Aquele interesse que você está correndo atrás, está patrocinando, ele não é legítimo, né? Não vale, é ilegal. Então, você vai ter uma pena maior, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa, tá? Então, é um crime que é uma coisa que cai bastante e é bem simples. Normalmente a questão vai estar falando ali que o funcionário patrocinou, então você já vai marcar a advocacia administrativa. E aí a gente já passa agora aos crimes aí praticados por particular, tá? Então, particular que pratica, você vai ver, a partir do 328, você já tem aí o crime de usurpação de função pública, que vai ser ali o particular que quer se passar por funcionário público. Mas a gente vai ver o que cai mais. O primeiro deles é a resistência. Muita gente tem dificuldade de diferenciar resistência de desobediência, tá? A gente vai ver a diferença aqui, 329 e 330. A resistência, você vai estar se opondo à execução do ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, detenção de 2 meses a 2 anos, e se o ato, em razão da resistência, não se executa, ele se qualifica, reclusão de 1 a 3 anos. E aí as penas deste artigo, elas são aplicáveis, né, além da violência ali correspondente. Então aqui você precisa ser levado, conduzido. O oficial chegou lá e fala que você tem que ir embora. Só que você resiste, se opõe ameaçando o funcionário. Ó, se você chegar mais cedo, eu vou te bater, ou então joga um balde de água nele, você aplica ali uma violência ou ameaça, você está praticando resistência, beleza? Porque você tem a desobediência. A desobediência, você desobedece uma ordem legal, só que a diferença delas é o quê? Porque você vai ler aqui e você vai, poxa, é a mesma coisa. Beleza, mas a diferença é que na desobediência você não tem violência ou ameaça. O que é diferente, na resistência tem que ter, eu tenho essa violência ou ameaça. Então fica fácil de você aí, né, lembrar desses dois e não errar. Então, se eu desobedeci a ordem legal, o cidadão fica parado aí, você está praticando desobediência. Agora, se eu oponho a uma ordem legal com violência ou ameaça, aquilo ali passa a ser uma resistência, beleza? A gente não vai aprofundar muito, mas no curso, né, a gente fala disso, e até mesmo se você, né, tiver interesse, está aí na descrição o link da página, você pode estar dando uma olhada, né, o curso completo para você estar estudando
todo de direito penal e lei está atualizado, beleza? Você pode estudar tranquilamente, sem dor de cabeça. O curso você terá aí acesso por 1 ano, ilimitado, 12 meses para você acessar quantas vezes você quiser. Além de ter material em PDF, tem muitas questões para você praticar e as videoaulas aprofundando bastante, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Deu para diferenciar a desobediência? Tranquilo, então. Vamos lá. Um crime aí, né, que praticamente está em desuso, mas ainda não foi revogado, é o desacato, né? O desacato é quando desacata o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. É muito difícil você ver isso aí em prova, mas às vezes cai, né? E eu trouxe aí porque não custa nada. O desacato, gente, ele tem aqui as suas funções, que é a seguinte. Primeiro, você tem que desacatar no exercício da função ou em razão dela. Porém, para que ocorra o desacato aqui, é importante que esteja na presença do funcionário público, beleza? Então, se você, por exemplo, vai lá e manda um xingamento para um cara, você pegou o número dele, sabe que ele é funcionário público, né? E manda um xingamento para ele lá no WhatsApp, você não vai estar praticando desacato. Pode sim correr ali injúria, beleza? Agora, você tem que entender que o desacato, ele não é só palavras. Ele pode ser feito por palavras. Então, é um dos modos. Você pode fazer gestos, né? Aquele dedinho que a gente sabe. Grito que demonstra desrespeito. Xingamento, no caso de desprezo pela polícia. Não é preciso que haja um xingamento propriamente dito, como eu coloquei aqui, podendo ocorrer um trato áspero. Já viu aquelas operações onde o cara tá respondendo a polícia alto, falando alto, ou então dando aquelas tiradinhas? Não sei, ou então falam as respostas bobas, né? Umas coisas boas, num tom agressivo, firme. Pois então, isso também pode configurar desacato. Por quê? Ele é um crime que a gente classifica como um crime de forma livre. Existem várias formas para você praticar o desacato, beleza? Então, tome muito cuidado para você não errar. O próximo crime que a gente tem aqui, e aqui a gente praticamente já vai encerrando, salvo engano, para a gente até partir para as questões, você tem o descaminho e o contrabando. O descaminho e o contrabando, ele vai diferenciar no seguinte, né? Até 2014, salvo engano, era só um artigo. Então, muita gente tinha dificuldade de diferenciar descaminho e contrabando. Agora são artigos diferentes, o 334 e o 334-A. O descaminho, ele é iludir no todo em parte o pagamento do imposto ali devido para a entrada da mercadoria, entrada ou saída. Então, normalmente, né, você que vai viajar para fora, para o exterior, e compra as coisas lá porque é mais barato, ou vai no Paraguai, e você chega aqui e não quer pagar imposto. Toma cuidado que o descaminho, a mercadoria, ela é o quê? Legal, ela é permitida aqui no Brasil. Você trouxe um celular, trouxe ali uma garrafinha, igual eu estou com a minha aqui, para tomar água, trouxe caneta. Então, são mercadorias permitidas. O que você está tentando burlar é o quê? O pagamento dos tributos, tá? Você está tentando fazer isso. Isso é descaminho. Agora, se você está tentando entrar com mercadoria proibida, aquela mercadoria é proibida, você está tentando trazer ela para cá, você está praticando contrabando, então você está contrabandeando, beleza? Por exemplo, você está lá com madeira proibida, está contrabandeando. Armas proibidas, você está contrabandeando, beleza? Então isso é contrabando. Então lembra disso, você está importando e exportando mercadoria proibida. Agora, no descaminho, a mercadoria não é proibida, ela é legal. Só que você está tentando o quê? Burlar, você está tentando iludir, como é aqui. Você está tentando, né, passar tranquilo dando uma região sem braço para não pagar o imposto devido, que nós temos, né, os impostos devidos. Então, gente, preste bastante atenção aqui no seguinte. Isso aqui pega bastante gente. O funcionário público, ele tá lá, imagina só que você passou lá na Polícia Federal, tá trabalhando lá na alfândega, por exemplo. E aí você tá vendo ali que tem que pagar imposto daquela mercadoria, eu cheguei lá e você permite que eu passe com a mercadoria.
sem que eu pague o imposto. Você deixa, facilita lá. Eu vou concorrer para o crime de descaminho, no caso, por exemplo, nós vamos responder, eu e você, em concurso de pessoas pelo aquele crime, ou não. O que acontece aqui? Preste atenção para você não errar isso aqui jamais. Anota isso. Quando o funcionário facilita, né, ele está ali, está vendo que é o crime de contrabando ou descaminho, ele facilita que aconteça, ele não faz nada, como a função dele tem que fazer, ele não vai concorrer por estes crimes, ao menos que ele esteja tentando fazer como se ele estivesse viajando ou tentando entrar, então ele tem que estar como sujeito ativo ali, aí sim. Agora, se ele está na função dele e tem uma pessoa e ele facilita ali a entrada daquela mercadoria sem exigir o tributo, ou então apreender a mercadoria como quando é proibida, o que acontece? Ele vai responder aqui, gente, por facilitação de contrabando ou descaminho, que está lá no artigo 318, lá nos crimes praticados por funcionário. Então, você tem que tomar cuidado nisso, olha, facilitar com a infração de dever funcional a prática de contrabando ou descaminho. Então, se você, funcionário, facilita isso, a prática desses crimes, olha só, reclusão de 3 a 8 anos e multa, tá? Toma cuidado aqui que tem que ser de forma dolosa, tá? Não pode ser de forma culposa, não. Então, como eu disse na primeira aula, o código, ele pune tanto a modalidade culposa e dolosa, só que tem que estar no artigo a modalidade culposa, senão não é punida. Você viu aí que só o peculato tem a modalidade culposa, os outros não têm. Então, se não tem, não vai ser punido. Então, você tem que ter o dolo aqui de deixar de fazer o seu dever funcional, olha, com infração de dever funcional. Então, você facilitou, você vai estar respondendo por isso e não concorrendo para a prática desses crimes, beleza? Então, eu espero que isso tenha ficado claro para você não errar, porque muita gente confunde isso e acaba se equivocando, beleza? Então, gente, mais uma vez eu falo, pega e lê. O seu concurso é letra de lei, o Instituto Selecom aí, letra de lei. Isso significa o quê? Você tem que ler os artigos, tem que ler tudo aquilo ali que está cobrando para você. Então, você vai pegar lá o código, vai pegar direitinho e vai dar uma lida nos artigos que vai te ajudar. Porque, como eu falei, as duas formas, a próxima aula a gente vai fazer questões. E aí você assiste as duas aulas antes para você fazer essas questões, né? Já aproveita, é lógico, confere aí se você está inscrito no canal para você ser notificado, deixa o sininho ativado, né? Para você ser notificado das aulas novas. Então, você pega aí e lê os artigos direitinho, igual está no edital, porque as duas formas que vai cobrar para você, ou falando de toda maneira, vai falar o verbo, a letra da lei, eles vão falar igualzinho está o artigo aqui, ou então, né, vai dar um exemplo bem simples, onde o funcionário ali, ele praticou, por exemplo, ele permitiu a entrada, a prática de descaminho. Então, você sabe que ele praticou facilitação. Beleza? Então, são essas duas formas, solucei aqui, desculpa. Essas duas formas que podem ser cobradas, beleza? Então, pessoal, nós ficamos por aqui na nossa segunda aula e eu espero você numa terceira para a gente prosseguir, né, resolvendo questões e testando aí os seus conhecimentos. Tranquilo? Então, aguardo você. Até mais, né? E continua aí lutando. Dá uma lida antes de você assistir a aula para a gente vir aí, né, arregaçando nessas questões. Beleza? Eu aguardo você.